Sejam bem-vindos ao podcast Deus e Débora, o podcast das boas notícias. Hoje nós vamos falar sobre mudança de vida. Vamos trazer muitos versículos que nos tragam reflexões sobre como nós podemos mudar de vida. Muitas vezes a gente vive, as nossas vidas de uma forma que a gente não vê resultado, ou muitas vezes estamos nos frustrando. E ontem eu fui ler, eu gosto muito de escrever para Deus. Na verdade, eu sempre gostei de escrever. Mas antes de escrever para Deus, eu escrevia os meus sentimentos. E quando eu abri esse caderno, que eu escrevia, no meu passado, eu pude ler e ver como é que eu enxergava as coisas. Eu enxergava na ótica humana, Então eu escrevi várias coisas sobre o objetivo profissional, sobre o que eu sentia, sobre o que eu achava que era certo. Eu era conduzida pelas minhas emoções. E aí depois de ler esse livro, eu peguei o diário que eu escrevo para Deus há 4 anos e vi a diferença do ângulo de visão que eu tinha antes de Cristo e depois de Cristo. Então, é notório ver a mudança que Deus faz em nossas vidas. Essa reflexão, nós queremos trazer essa reflexão aqui hoje, para que a gente possa pensar. Mudança de vida. Você deseja ter essa mudança de vida? Se você olha para a sua história e você vê que, isso aqui não está dando certo, do meu jeito não está funcionando, olha, hoje eu tenho uma boa notícia para você. Hoje eu tenho uma excelente notícia para você. Se você chegou aqui e está assistindo esse podcast, eu tenho certeza que a palavra de Deus vai te trazer luz, porque é o que essa palavra faz. Ela traz luz quando tudo está escuro, quando nós não entendemos nada. A palavra de Deus sempre vai ser luz em nossas vidas, em qualquer momento. Em qualquer momento de nossas vidas, ela sempre vai ser luz. Gente, para começar, eu separei aqui alguns versículos. Gênesis 3, do 8 ao 3. Do 8 ao 13. Eu quero começar lendo o início. Gente, eu sou apaixonada por Gênesis. Eu quero começar lendo o início para que a gente tenha uma pequena base para entender o que vai ser dito depois. Olha só o que está escrito em Gênesis 3, 8, 13. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Aqui Adão e Eva tinham pecado. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Deus perguntou. Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Olha qual foi a resposta do homem. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi do fruto. Eu quero que você preste bastante atenção para a resposta de Adão e para a resposta de Eva. A resposta do homem e da mulher. Quando eu olho para essas respostas, foi a mulher que me deste. A serpente me enganou. Eu vejo que Adão e Eva, eles não se responsabilizam pelos seus atos. Quando Deus orientou que eles não deviam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles vão lá e tomam essa atitude. E quando Deus pergunta, eles não reconhecem. Eles não assumem a responsabilidade da desobediência. E olha só, isso nos traz um ensinamento muito grande. Por quê? Quantas vezes nós vivemos as nossas vidas colocando a culpa no outro? É o famoso vitimismo. Nós colocamos a culpa em Deus, a culpa dos outros, a culpa nas circunstâncias, e perceba que essa atitude de colocar culpa em certos lugares não vai resolver nada. Foi o que eles tentaram fazer aqui no início. Ei, não vai resolver nada.
Você ficar numa posição de vítima, de que, não, mas porque na minha vida eu sofri muito. E nesse diário que eu peguei, né, que eu falei aqui no início do podcast, tinha muito isso, eu escrevia. Eu passei por isso, eu sofri isso, eu queria que fosse assim, eu queria que fosse daquela forma, mas por que será que eu passei por essas dores? E muitas vezes a gente fica se indagando, perguntando o porquê, colocando culpa nos outros, nos pais, nos amigos, nas decepções, nas frustrações, e não resolvemos nada. O fato é, o pecado entrou no mundo, porque se o pecado não tivesse entrado no mundo, o mundo não seria como ele é. É muito claro ver que na Terra há o bem e o mal. Não há como discutir isso. Não tem como a gente discutir, porque é algo nítido aos nossos olhos. Então, existe um mal na Terra. Existe. Mas aí, nós vamos fazer o que sobre isso? Nós vamos dizer que a culpa é de Deus? Nós vamos dizer que essa é a vontade de Deus, que eu não tenho nada a ver com isso, foi culpa de fulano, foi culpa, sabe? A gente vai viver assim ou nós vamos ter um posicionamento diferente? Buscar de fato quem é Deus, buscar de fato quem somos nós, responsabilidade de Deus, a responsabilidade do homem, né? E as obras do mal. Nós temos que ter essa visão para que a gente possa vencer, para que a gente possa mudar de vida, sabe? E esse ponto é importante, porque o Senhor falou muito comigo essa semana sobre a gente ter esse posicionamento de vítima, um posicionamento de vitimismo. Então, esse posicionamento não vai fazer a gente mudar de vida. Então, se você quer mudar de vida, o primeiro conselho que eu te dou é que saia dessa posição de culpar as coisas, de culpar as pessoas e de culpar a Deus. E assim você vai dar o primeiro passo em rumo à paz, em rumo ao que Deus quer para a tua vida. E olha só, aqui em Mateus, no capítulo 16, do 24 ao 26. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas, se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida? E o que daria o homem em troca de sua vida? Eu amo quando Jesus fala. Olha só o que Jesus está perguntando para a gente hoje. O que daria o homem em troca de sua vida? O que daria? O que você pode dar em troca da sua vida? Da sua vida, que não se compra. Esse ar que você respira, como você pode comprar? O que você pode dar em troca da vida que está em você? Porque muitos compram camas caras, né? Mas não têm sono. Muitos compram tantas coisas, mas não compram o tempo. Compramos o relógio, mas não compramos o tempo. Então a vida é um bem precioso. Nós precisamos olhar para isso. E olha só o que Jesus nos diz. Se a gente se apega a essa vida aqui, a gente perde. Mas se a gente quer realmente ter a vida eterna, nós vamos seguir a Cristo. E aí por isso que o evangelho às vezes incomoda muitos que olham assim, eu não vou seguir o evangelho, porque eu tenho que abandonar a minha vida. Mas olha, você quer ter mudança de vida? Se você quer realmente ter mudança de vida, você vai precisar abandonar mesmo, as velhas coisas. Porque Deus, ele convida todos os dias o ser humano a viver uma vida plena nele. Uma vida cheia de esperança, cheia de paz. Com aflições? Sim, mas passando por elas. Não se vitimizando nelas. Não sendo um derrotado, porque Cristo nos chama para ser vencedores. Cristo é a nossa salvação, Ele é o nosso Salvador. Então o que ele diz? Olha, se você quer ter a vida, se você quer ter a vida em mim, você precisa abandonar a forma como você vive.
E aí a gente pensa assim, eu acho que essa troca não é muito boa. Por que eu digo isso? Gente, eu já fui alguém que não fui cristã. Eu já fui essa pessoa. E quando eu olhava para a igreja, eu via assim, regras. São regras e regras. Por que eu vou à igreja? Por que eu vou ler a Bíblia? São regras e regras. E isso era o que Satanás dizia para mim, para que eu não conhecesse a vida eterna, para que eu não provasse do que eu provo hoje. E quando as vendas são tiradas dos seus olhos, quando elas são tiradas dos seus olhos, é que você começa a entender o quão cego, o quão cega eu era. Porque eu era cega, eu não enxergava nada. Eu vivia na escuridão das coisas que eu achava que era correta. Então, muitas vezes a gente vai vivendo nossas vidas fazendo as coisas que não agradam a Deus. Não agrada. E isso tanto para quem não é cristão, ou também para quem é, né? Principalmente para quem é. Que nós somos representantes de Cristo. É uma grande responsabilidade. Nós precisamos levar a sério. Então, nós vamos fazendo coisas, achando que isso é legal. Por exemplo, se você... Vou dar um exemplo bem geral. O uso de drogas, por exemplo. O uso de drogas, você está ali consumindo. Quem consome a droga, ela sente um prazer na carne. Ela sente um prazer na carne. Porque a droga dá um efeito bom. Mas você consegue perceber que depois a conta chega? A conta ela chega. De tudo que nós fazemos, ela chega. Então, se a gente não tem uma mudança de vida, uma mudança de posicionamento, uma mudança de, ei, eu vou buscar a Deus. Deus não quer você perfeito não, porque perfeito é Ele. Deus quer que você se achegue a Ele. Se aproxime de Deus. Ele vai cuidar de você. Ei, e alguém mais paciente que Deus não existe. Porque Ele vai ter paciência. Você, com o coração disposto, buscando, mostrando a Ele tudo que você quer que seja mudado. Ei, vale a pena. Vale a pena, porque quando eu li esse meu livro antigo, de quando eu escrevia para mim mesma, perdida, quando eu comecei a ler as palavras que eu escrevi ali, eu vi uma Débora perdida. E depois que eu peguei o meu diário, até a forma, eu era até para ter trazido aqui para mostrar para vocês. Até a forma como eu escrevia é diferente, tudo bagunçado, de todo jeito. E o diário para Deus, sabe? Ali você já vê uma forma de escrita diferente. Ah, Débora, então nesse diário que você escreve para Deus não tem problema? Não tem. Tem todos os meus processos lá. Ei, mas ali tem a mão do Senhor sobre a minha vida. Tem a palavra dele sobre a minha vida. Sabe? Então, quando você decide buscar ao Senhor, de todo o seu coração, da forma como você está, você vai provar uma mudança de vida. Porque Deus, Ele quer mudar as nossas vidas. Ele quer tanto mudar a nossa vida que Ele entregou o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Ele não quer que nós pereçamos. Ele não quer. Por que Ele não quer? Porque Ele entregou o seu Filho. Deus já deu tudo, já deu tudo. O que Deus pode dar mais para nós? Sabe? Então nós precisamos inclinar os nossos ouvidos para de fato a gente viver a mudança de vida que primeiramente Deus quer e que nós também precisamos querer. Porque também se nós não quisermos mudar de vidas, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Mas eu lhe garanto que se você quer, porque a minha vida é testemunha disso, quando eu olho para o antes e para o agora. Eu não sou perfeita, não sou. Estou amadurecendo e aprendendo. Mas eu estou no melhor lugar e já posso provar de coisas que eu faço, que eu falo assim, meu Deus, onde é que eu estava? Que eu não te encontrei. Meu Deus, onde é que eu estava? Que palavras eu estava lendo? Se só tu tinhas as palavras de vida eterna, onde é que eu estava? Louvado seja o nome do Senhor, que hoje eu estou no lugar certo. Hoje eu estou no lugar certo.
E não posso guardar isso para mim. É grande demais para que eu me cale. Porque a vontade de Deus não é somente que Débora conheça, seja salva e conheça a vida eterna e conheça a palavra. A vontade de Deus é que a palavra dele ilumine o caminho de muitos, que ela chegue em corações. Deus, ele é o primeiro que quer ver você mudando de vida e essa mudança de vida sendo para melhor. Amém? Outro versículo que eu anotei aqui. Olha só. Lá em Lucas 5, 31, 32 diz o seguinte. Jesus lhe respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então, olha só, o evangelho é mudança de vida. É mudança de vida. Quando a Bíblia traz a palavra arrependimento, é mudança de direção. Se você estava num caminho, é necessário agora abandonar este caminho que não traz vida e escolher o caminho que é a vida. Esse é o arrependimento. Então, quando Deus olha para você e vê, porque Ele vê teu coração, e vê que você se arrependeu, pronto. Então, Deus viu que você se arrependeu e que você começa a mudar agora as suas atitudes, buscando. Ai, não, eu só vou para a igreja quando eu estiver bem. Então tá errado aqui, né? Não é assim, gente. Jesus, ele veio para os doentes, para quem quer ajuda. Mas tem muitas pessoas que estão doentes e não reconhecem que estão doentes. Nós precisamos reconhecer que estamos doentes para que o Senhor nos cure, para que nós possamos mudar de vida, mudança de vida. Para melhor é o que Deus quer para nós, é o que Ele quer para nós. Olha só aqui, 1 João 1,9 diz assim, se confessarmos com a boca aqui, ó. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha só, se confessarmos os nossos pecados, que foi o que Adão e Eva lá em Gênesis não fizeram. Não repita o mesmo erro. Não repita o mesmo erro. Confesse. Confesse os seus pecados a Deus, porque olha a boa notícia, Ele é fiel e é justo. Ele é fiel e Ele é justo para perdoar os nossos pecados. Ele perdoa os nossos pecados. Ele perdoa. Através de Cristo, Ele perdoa nossos pecados. E nos purifica de toda injustiça. Deus, Ele nos purifica. Eu, às vezes, fico me questionando várias coisas quando eu estou lendo a Bíblia. E o batismo nas águas, e eu fico me perguntando por que, né, Deus escolheu o batismo ser nas águas. E quando eu olho para a água ela limpa, né? Quando chove muito, por exemplo, a água ela sai limpando. Quando nós queremos lavar a área da nossa casa, nós jogamos água e aquela água ali limpa, água limpa, ela vai limpar aquele lugar. E olha só, o desejo de Deus é nos lavar. Porque é o que Ele está dizendo aqui, veja bem. E nos purificar de toda a injustiça. Então, se nós pararmos um pouco e reconhecermos que estamos em pecado, estou em pecado, estou errando, isso aqui não está dando certo. Olha só que notícia boa, Deus é fiel e justo, eu creio nisso. Ele é fiel e justo, Ele vai perdoar meus pecados e vai me lavar. Deus, Ele limpa a gente, Ele limpa, creia nisso. Não importa o que aconteceu, não importa o vício, o problema, o estilo de vida que você tem, não importa. Deus, Ele lava você, Ele limpa você, Ele nos purifica. Por que Ele faz isso? Porque somente Ele é puro. Eu acho que eu já falei isso aqui no podcast, mas eu vou repetir. Uma vez me perguntaram por que tinha que ser Jesus.
Né? Por que Jesus tinha que morrer na cruz? Por que ele tinha que sair? Por que não podia ser uma pessoa qualquer? Me perguntaram assim. E eu fui perguntar ao Senhor, Senhor, por quê? Me responda. E olha só o que Deus me respondeu. Minha filha, como é que alguém que está sujo vai limpar outros que estão sujos? É impossível. Somente alguém santo, perfeito, puro, limpo como Cristo, porque nele não havia pecado, mas ele se fez pecado por nós. Então ele limpo, puro, santo, ele se entregou por nós, para que através dele nós também fôssemos lavados. Essa é a justiça de Deus sobre as nossas vidas. É incrível, é poderoso demais isso. Quando eu começo a falar, eu já começo a dar vontade logo de fazer uhul! Porque é uma notícia muito boa. É a notícia de Deus, é a salvação em Cristo. Ele é o nosso Salvador. O Senhor é o único que pode te ajudar. Seja qual for o problema, seja qual for o problema. E depois que você se converte, e depois que você começa a andar em Cristo, e eu creio que esse podcast, pessoas que já são cristãs assistem também, o processo continua. Sabe por que continua? Acho que eu não coloquei aqui. Mas Paulo, ele vai nos trazer que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Então, por mais que eu recebi Jesus, né? Por mais que você tenha recebido Cristo na sua vida, pronto, tudo perfeito, uhul. Não é assim. O processo continua. Nós estamos no mundo que jaz no maligno. Nós estamos no mundo afligido e por isso Deus disse, no mundo tereis aflições. Então nós estamos nesse mundo, estamos nesse corpo limitado porque ele morre. Esse corpo se acaba. Então, estamos ainda aqui. Então, o nosso espírito dentro de nós, né? Quando nós recebemos o Espírito Santo, nos tornamos uma nova criatura, porque o Espírito Santo de Cristo habita dentro de você. E aí agora, você vai andar pelo Espírito e não mais pela carne. Isso significa dizer que sua carne muitas vezes vai querer ficar impaciente, irada, fazer coisas que não agradam a Deus. Isso é uma luta minha e sua. Paulo diz, a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Então isso é um fato. Foi um fato para Paulo, é um fato para mim e para você hoje. Mas é possível andar no Espírito? Sim. Fazendo o quê? Se enchendo do Espírito. Essa semana, por exemplo, vou confessar aqui para vocês que eu não exercitei a paciência. Então eu fiquei impaciente, eu acabei falando de forma errada. Mas olha como é legal a gente andar em Cristo. Ah, então crente não erra. Ah, se fosse assim. Nós erramos. A diferença é qual? É que a pessoa que não está em Cristo, ela erra e ela continua errando todos os dias. E a pessoa que está em Cristo, e ela é crente, porque crente é crer, né? Crer em Cristo, ela erra, mas rapidamente o Espírito Santo que está dentro dela faz, ei, Débora, você está impaciente. Isso que você fez não é certo. Na mesma hora eu peço perdão a Deus e perdão à pessoa. Essa é a diferença. Então nessa hora eu volto, né? Eu volto, digamos assim, para o zero, né? Tô ok, tô justa. Então, se você é cristão e você erra, o Espírito Santo vai te guiar a reconhecer o que está errado. Essa é a diferença. Às vezes, a gente olha para as pessoas que são cristãs, eu digo isso porque eu via dessa forma. Por um lado, foi muito bom, assim, né, eu ter essas duas visões, porque hoje eu consigo entender como as pessoas do mundo enxergam as coisas e hoje enxergando através da Bíblia Sagrada. E eu olhava para o pastor falando lá no altar, e eu olhava para ele e eu dizia, ele se acha tão santo, ele se acha tão perfeito e você se sente inferior, né? Muitas vezes a pessoa que ela é incrédula e ela não crê, ela olha para a igreja, ela tem tantos preconceitos que ela não consegue acessar o que de fato
o mais importante, né, que é o amor de Cristo, é entender realmente os mandamentos de Deus sobre nossas vidas. E eu via isso, sabe? O pastor lá, ele é santo, ele é melhor, sabe, do que as outras pessoas. E não é isso. Hoje eu entendo que a maior diferença, uma das maiores diferenças entre alguém que recebeu Jesus e a que não recebeu, a única diferença, sabe qual é? É que uma se arrependeu e a outra não. Só isso. E a que não se arrependeu pode se arrepender e ficar do mesmo jeito que a outra. Então, a diferença para sermos salvos, né, a diferença de um salvo para um não salvo, é justamente o arrependimento. E veja bem, porque Deus ele entregou o seu Filho para o mundo. Ele amou o mundo. Então, assim, Deus ele não fez assim, não, eu vou só morrer, eu só vou enviar meu filho para morrer pelos brasileiros. Não. Ele entregou por todos. Para aquele que iria crer e para aquele que não iria crer. Entende? Então, a maior diferença está no arrependimento. Eu não sou melhor que uma pessoa que não crê. Eu não posso agir dessa forma. Você que é cristão, se você age dessa forma, pare. Porque nós não somos. Olha só, Jesus, ele se assentava na mesa com os pecadores, porque ele dizia, eu vim para estes aqui, para os que estão doentes, para os que precisam ouvir. Então, nós precisamos ter a misericórdia de Jesus dentro de nós. E entender, nós estamos aqui para pregar o evangelho, não é empurrar o evangelho nas pessoas, não. Precisamos entender que nós vamos viver nossa vida diante de Deus e sermos guiados pelo Espírito Santo. Vai ter situação que você precisa apenas ficar em silêncio, que não lhe cabe falar, apenas orar. Vai ter situação que o Espírito Santo vai te guiar a falar algo. Entende? Nós precisamos ter a sabedoria de Deus. É o que eu mais peço. Senhor, me dá sabedoria. Para que as pessoas tenham oportunidade de te conhecer através de mim. Porque eu não carrego Deus aqui, carrego Jesus em mim. Carrego a vida eterna. Agora eu carrego a vida eterna, levanto meu nariz e sou melhor do que todo mundo. Então você não carrega a vida eterna? Se você carrega a vida eterna, você carrega Cristo e o seu caráter. Então, se você carrega Cristo e se você é um seguidor de Jesus, você precisa amar as pessoas. Amar e falar a verdade em amor. Saber a hora de falar, saber a hora que não é para falar. E com sabedoria, Paulo diz que nós precisamos ter cuidado no procedimento com os de fora. É esse cuidado, é esse zelo. Eu sei que não é fácil. Às vezes você é a única pessoa da sua família que é cristão. E todo mundo fala mal de você. Mas continue sendo fiel. Continue sendo fiel a Deus. Deus é fiel, não é assim? E você é fiel a Deus? Então, queremos a fidelidade de Deus em nossas vidas, mas não queremos entregar a fidelidade a Ele. Seja fiel a Deus. É o que eu faço todos os dias para me manter assim conectada. Porque as circunstâncias vêm querendo nos tragar, né? O inimigo, ele quer tragar a nossa alma. A Bíblia diz que ele está à nossa volta, né? ao nosso derredor, querendo nos tragar. Eu digo, meu amigo, ainda bem que tem anjos à minha volta, né? Porque ele está lá ao derredor. Mas ele quer nos tragar. Então nós precisamos estar com os olhos fixos em Deus, andando no Espírito e com os olhos fixos nele, sendo fiel a Ele. Seja fiel a Deus no pouco e assim você também será no muito. Porque Deus tem um projeto na sua vida. Então, seja fiel a Deus, independente das circunstâncias. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo. Se você trabalha num ambiente, se no seu ambiente de trabalho, você trabalha lá e você não é reconhecido pelas coisas que você faz, continue sendo fiel a Deus. Continue. Seu caráter não pode estar ligado ao que os outros fazem com você. Não pode. Jesus em nenhum momento mudou porque Judas traiu. Jesus não mudou porque os fariseus não reconheceram ele como filho de Deus.
Jesus não mudou. Ele permaneceu sendo quem ele era, fiel a Deus. Não há nada melhor do que você ser fiel a Deus. Seja fiel a Ele, porque Ele é justo, justo e fiel, para cumprir todas as promessas que Ele tem na sua vida. Sabe? É algo assim que eu estou aprendendo na prática. Aí é engraçado, eu vinha dirigindo e eu falando com o Senhor, eu disse, meu Pai, a gente lê um versículo, aí a gente se anima, né? Eita, que coisa linda, você fiel no pouco. Mas a gente só sabe se vai viver essa palavra na prática, na pressão, na circunstância ruim. É ali. Eita, vamos ver agora se você vai ser fiel no pouco? Quando vem, né, a sobrecarga, ou quando vem as pressões, quando Satanás vem com os pensamentos, as tentações, que ele lança, igual ele lançou lá em Lucas 4, em Jesus. Quando Satanás tentou Jesus, ele usou a circunstância que Jesus estava para distorcer e criar confusão na mente de Cristo. Mas Cristo estava na palavra e da boca dele saía a palavra. É assim que nós precisamos vencer o mal. Pode perceber que todo pensamento errado que vem, vou dar o exemplo de Lucas 4, quando Satanás tenta Jesus. Quando ele olha para Jesus e diz, se tu realmente é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Então ele pega a circunstância, né? Como Jesus estava de jejum, ele pega também aquela circunstância do jejum. Pega a circunstância de que se tu é realmente o Filho de Deus, ele provoca. Transforma essa pedra em pão. É assim que o inimigo faz também hoje. Ele faz do mesmo jeito. Ah, mas tu não é isso porque tu... Ah, tu não faz um bom trabalho? Porque tu tá passando por isso. Entende? Nós precisamos ter a palavra, gente, estabelecida dentro de nós. É possível. Eu estou aqui para animar você. Animar você e a mim mesma, porque eu escuto primeiro. Então, seja fiel no pouco. Seja fiel a Deus, que Ele vai ser fiel com você até o fim. Ah, pense em alguém que vai ser fiel a você, é o Senhor Jesus. E quando você é fiel a Ele, é igual a José. Leia a história de José. José passou por tantas coisas, eu imagino. José sendo vendido pelos próprios irmãos por causa da inveja. Em nenhum momento José ficou contra Deus. O tempo todo ele estava confiando no Senhor. Estava sendo fiel a Deus. E onde colocava José, José florescia. Né? José se tornou supervisor lá no Egito. Foi preso e dentro da prisão também liderou lá dentro. Então veja, onde você quer, onde você estiver plantado, floresça. Porque você tem o caráter de Deus, floresça, é possível. Se você guardar a palavra do Senhor na sua vida. Se você guardar essa palavra, guarde a palavra no seu coração e pratique-a. E nada vai parar você, nada. Aproveite e canta aquela música, nada vai me parar. Entendeu, gente? É dessa forma. E olha só para finalizar, Deus está falando muito hoje, amém. Lá em 2 Coríntios, nos capítulo 5, verso 17, diz assim, ó, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Olha aí a mudança de vida. A mudança de vida é essa, gente. Se você está em Cristo, você é uma nova criação. Meu Deus, eu sou uma nova criação. As coisas antigas já passaram. É passado, para. Deus não trabalha, o passado já foi. É um retrovisor apenas o passado, para olhar o que não deve ser repetido. E eis que surgiram coisas novas. Eu amo esse versículo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Então, se você quer viver uma mudança de vida, você precisa viver essa palavra aqui, ó. Está em Cristo. Eu, Débora, quero estar em Cristo. Eu, Débora, quero ter a mente de Cristo. Eu, Débora, quero aprender mais de Deus. E você quer? Se você deseja isso no fundo do seu coração, aprender cada vez mais. Você que não é cristão, recebe Cristo, declara, Senhor, eu quero Jesus como meu Salvador. Recebe Ele.
E para você que já tem Cristo, continua avançando. E vamos todos avançar, porque se nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criação. Nova criação. Olha só. Deus criou todas as coisas. Houve o pecado. Mas assim como o pecado entrou no mundo, através de Adão, por um só homem, em Cristo, esse pecado, ó, está anulado. Porque aquele que não tinha pecado se entregou por nós para nos purificar de toda a injustiça. E através dele, é dele, por isso que nós amamos tanto o Senhor Jesus. E eu não entendi aquelas músicas. Exaltando o nome de Jesus, exaltando o nome. Eu disse, meu Deus, eu dizia assim, meu Deus, meu Deus, o que é isso? Né? Essa exaltação, essa adoração.